Vou falar para vocês agora sobre o desenvolvimento da personalidade. A personalidade é um assunto que me causa um pouco de desconforto em falar sobre, por quê? Sabemos que na psicologia existem diversas teorias, diversas abordagens teóricas, e cada uma delas entende a personalidade como um fenômeno diferente. Então, eu digo que me causa um pouco de desconforto porque eu tenho uma perspectiva teórica, que vocês já sabem qual é, e que ela entende a personalidade como uma construção e como uma simples expressão. É o nome que a gente dá para a forma como as pessoas se comportam. Ela não é o motivo pelo qual as pessoas se comportam. E às vezes é difícil separar e entender isso. Para além disso, a Papalha ainda traz 4 modelos diferentes, 4 perspectivas teóricas diferentes de compreensão da personalidade. E vocês vão ver que cada uma delas tem algumas vantagens apresentadas e algumas desvantagens também. Recomendo demais que vocês olhem para o quadro que está a tabela 14.1, que está na página 489. Essa tabela apresenta de uma forma resumida os 4 modelos. E acho que é importante vocês olharem, que vai facilitar o entendimento e a diferenciação de cada modelo. O primeiro modelo é o de estágios normativos. Ele é baseado na teoria do Erik Erikson, e como o próprio nome diz, ele é normativo, então ele pensa em um modelo de referência pelo qual todas as pessoas passariam. E ele vai falar de relações interpessoais, de intimidade e isolamento. Então, ele diz que quando a gente não consegue assumir compromissos pessoais profundos, ou seja, construir relações íntimas com as pessoas, a gente corre o risco de se tornar excessivamente isolados e muito voltados para nós mesmos. E só que, por outro lado, é importante ter algum nível de isolamento para refletir sobre a sua própria vida. Ele traz um ponto importante que concordo 100%, relacionamentos íntimos demandam sacrifício e compromisso, seja esse relacionamento íntimo de amizade, familiar, ou um relacionamento amoroso, que é do que ele está falando de fato. Só que, pela perspectiva dele, ele entende que a gente só desenvolve essa personalidade nessas nuances de intimidade e isolamento, sendo que o certo, vamos dizer assim, é construir relações de intimidade. E aí, ele é criticado por outros autores, porque isso excluiria pessoas, por exemplo, celibatárias, pessoas que são solteiras, que nunca tiveram um relacionamento íntimo, excluiria essas outras pessoas. E, além disso, não posso deixar de falar, principalmente pelo momento que a gente vive e porque vocês sabem quem eu sou, ele exclui as pessoas homossexuais. Não que ele exclui no sentido de ele é homofóbico, mas a teoria dele não considera essa vivência, então ela também deixa a desejar nesse ponto, né? Já que a gente está falando de um mundo complexo, né, em que essas pessoas estamos presentes. Em continuidade ao Erik Erikson, tem 2 autores que são o Vallan e Levinson. Eu não sei se é exatamente assim que fala o nome deles, né? Mas eles trazem uma ideia de que também meio normativa, né? Mas de que para se desenvolver a pessoa precisa sair de casa e ele descreve assim. Eles descrevem homens, em primeiro lugar, né? A pesquisa deles se baseou num questionário realizado só com homens de 35 a 45 anos e que eram universitários de Yale, então pessoas que estavam num lugar bem específico do mundo, né? Não sei se dá pra gente aplicar as conclusões que eles tiraram a todas as pessoas, assim como o Erikson fez na dele, né? Então ele entende que o homem passa por alguns estágios, ele só descreve os homens, e os homens passam por alguns estágios, e que em torno dos 30 anos os homens refletem sobre a sua estrutura de vida.
o que eu tô fazendo até aqui? Então, ele formula um sonho, ou seja, um propósito, uma meta, algo que ele quer atingir, e coloca um prazo, que geralmente é mais ou menos aos 40 anos. E aí, eu acho muito fechado também nesse ponto, porque ele coloca como se o objetivo fosse constituir uma família, encontrar uma esposa, encontrar um bom emprego, e aos 40 anos fosse estar bem posicionado no trabalho e tudo mais. E a gente sabe que nem todo mundo vai traçar esses planos, né? Então, é normativo nesse ponto. Acho que o nome é bem preciso nesse ponto. Ok. Finalizamos esse e vamos para o modelo do momento dos eventos. Esse modelo, ele também é meio normativo, porque ele considera o momento em que os eventos acontecem na nossa vida, na vida da maioria das pessoas. Ou seja, ele considera a maternidade a partir de uma ideia que a maioria das pessoas vai ser mãe ou pai em determinado momento. Ou que a maioria das pessoas vai entrar na faculdade em determinado momento. Ele usa até uma expressão, ele usa como base um relógio social. Então, aquela cobrança social mesmo de que você não vai casar, você não vai para a faculdade, ou você não vai encontrar um emprego. Então, ele usa esse relógio social como referência, né? Então, E aí ele acredita que quando a gente não. Quando a gente consegue corresponder a essa expectativa e tá dentro desse relógio social, aí não tem muito estresse, não tem muitos problemas no decorrer do seu desenvolvimento. Mas que quando você não consegue fazer essas coisas no prazo estabelecido socialmente, isso pode influenciar no seu desenvolvimento psicossocial, isso pode causar prejuízos e tudo mais. E eu até concordo em certo ponto, porque quando a gente não corresponde a essa expectativa social, isso gera sentimentos de vergonha, gera sentimentos de culpa, gera, enfim, diversos sentimentos negativos. E que a forma como a gente vai lidar com isso depende da nossa constituição anterior. Então, depende da personalidade, sim, mas depende de, por exemplo, ser uma pessoa um pouco mais resiliente ou não, depende de ser uma pessoa que se preocupa muito com o julgamento alheio ou não, né? Mais ou menos por aí. E além disso, esse cronograma, ele parece não, ele é diferente em cada sociedade, né? Então, o próprio exemplo dos Estados Unidos é que quando você entra na faculdade, você sai de casa, né, para ir para a faculdade. E aí lá na faculdade, de lá você não volta para casa dos seus pais, você tem outra vida. Aqui no Brasil, isso não é tão comum, né? A maioria de nós está na faculdade, vocês estão na faculdade, e estão na casa dos pais. Ou, se não estão, quando terminarem a faculdade, provavelmente voltarão para a casa dos pais em algum momento, né? Isso não é uma regra de que a faculdade te tira de casa e pronto. O modelo de... Finalizamos esse modelo. O modelo de traço, eu vou pedir para vocês darem uma olhada na página 491, tem um desenho, é a figura 14.2. Essa figura traz esse modelo de 5 fatores, que esses dois autores, Costa e McRae, eles entendem que cada um desses fatores representa uma dimensão da personalidade das pessoas. Então, tem lá, se vocês acompanharem comigo, tem lá neuroticismo, extroversão, abertura para o novo, amabilidade, conscienciosidade. Cada um deles tem ali algumas características que fazem parte desse estilo e que, teoricamente, essas pessoas teriam, né? E o que eles entendem desse modelo é que entre a adolescência e os 30 anos de idade, isso já está meio claro. Qual é o seu traço de personalidade, ou quais são os seus traços de personalidade mais predominantes. E eles trazem também que a gente pode mudar ao longo da vida,
que os traços de personalidade, você pode desenvolver mais um traço e deixar um outro mais atrofiado, digamos assim, ao longo da vida, mas que não é comum que se mude radicalmente de uma personalidade muito, por exemplo, extrovertida para uma outra muito introvertida. Não é comum que isso aconteça, mas pode mudar em uma escala menor. E também que a maior variação de mudança acontece nessa fase que nós estamos estudando, que é do final da adolescência e início da vida adulta. Então, se uma pessoa muda muito de personalidade, é geralmente nessa fase. Mas ainda assim, não é uma mudança tão radical. É mais num sentido de aumentar, por exemplo, a abertura para o novo e diminuir conscienciosidade. Conscienciosidade tem a ver com autodisciplina, organização. Então, pode ser que na vida adulta você passe a ser uma pessoa menos organizada do que era na adolescência, ou também pode acontecer o contrário, né? Então, é mais nesse sentido de aumentar um traço de personalidade e diminuir o outro. Vocês lendo aí, eu conheço o que vocês devem estar pensando agora, mas eu acho que vocês já devem ter tentado se identificar com algum dos traços, né? Mas, e aí, com essa tentativa, vocês vão perceber que ninguém tem só um traço, né? Que a gente tem características de vários deles. E é isso desse ponto. Modelos tipológicos. Eu acho que... tá. Isso tudo foi só os modelos normativos. Então, eu vou parar por aqui, porque o vídeo está enorme. E aí, eu começo outro com os modelos tipológicos.